Mas, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. E nós já estamos aqui na lição de número 13, a última lição desse trimestre. O título da nossa lição é o seguinte: o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E a nossa última lição, a lição 13, traz por título: voltados os olhos para a bendita esperança, ok? Então, o verdadeiro pentecostalismo, ele sempre teve os olhos voltados para o céu, tá? Sempre teve os olhos voltados para Cristo, para o retorno de Cristo, mas também sempre teve os pés na terra. Então, a cabeça do pentecostal está no céu, mas os seus pés estão na terra. Lá em Atos capítulo 1, versículo 11, o que nós vamos encontrar? Os discípulos parados, olhando o Senhor Jesus subindo, ele subindo, sendo levado às nuvens. E, de repente, dois anjos apresentam-se diante deles e perguntam: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, certo? Ou seja, qual era a mensagem de Deus para eles? Jesus vai voltar. É uma certeza inabalável. Ele vai voltar. Mas a responsabilidade de vocês é se colocar em marcha, trabalhar nesta terra, pregar, levar o evangelho, proclamar, ensinar todas as criaturas, como nós vimos na lição passada, discipulado, na lição retrasada, a evangelização, tá? Então, o pentecostalismo, ele tem os seus olhos para o céu, para a bendita esperança. Nós cremos, esperamos que Jesus pode voltar agora. Você às vezes nem vai ouvir esse vídeo, porque Jesus já voltou. Mas se ele não voltar, e se você estiver ouvindo, nós esperamos ele a qualquer segundo. E a nossa forma de pensar pentecostal, ela está muito ligada com a forma que nós vemos a salvação. Salvação, pentecostalismo, escatologia, Se nós mudarmos a nossa forma de pensar a respeito da salvação, nós iremos mudar a nossa forma de pensar a respeito do batismo com o Espírito Santo e, por conseguinte, nós iremos mudar a nossa forma de ver a escatologia. Então, como que o assembleiano vê? Como que o pentecostal, de uma forma geral, vê a salvação? Que a salvação é um dom, é um presente de Deus para todos os homens, tá? Nós já falamos isso no começo da nossa revista, nas primeiras aulas, que a salvação é um presente para todos os homens, mas nós cremos que também as pessoas podem rejeitar a salvação. Então nós somos assim, de forma para generalizar, nós somos arminianos. Nós cremos na perda da salvação, nós cremos no livre-arbítrio. Então, e o que isso vai fazer? Ele vai configurar a nossa escatologia. Por quê? Porque a nossa escatologia, a escatologia pentecostal, assembleiana, tá? Ela é uma teologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. O que isso quer dizer? Que nós cremos que o Senhor, ele separou a história do mundo em 7 dispensações, 7 períodos de tempo, culminando com a nossa, que é a dispensação da graça, tá? Que é a dispensação da graça. Então nós cremos que existe uma história redigida por Deus e nós estamos no último capítulo dessa história, que é a dispensação da graça, tá? Então somos dispensacionalistas, nós somos pré-tribulacionistas, nós cremos que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não irá passar pela grande tribulação, tá? Jesus virá arrebatar a igreja antes da grande tribulação.
e nós somos pré-milenistas. Nós cremos que Jesus, ao final da grande tribulação dos 7 anos, irá buscar, irá vir salvar Israel, certo? Antes do milênio. Então, pré-tribulacionistas, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Pré-milenista, porque nós cremos que Jesus voltará antes do milênio. O pró-arrebatamento é a vinda invisível para buscar Israel. É a vinda visível que nós temos em Mateus, todo olho verá. Quer saber melhor? Eu vou deixar aqui em cima, tá? Um cardzinho do nosso curso Teologia Sistemática Fácil, da matéria de escatologia. Você pode ir lá assistir, aprender e qualquer dúvida fala conosco aí, que nós temos o maior prazer de responder as dúvidas. O meu WhatsApp está aqui embaixo, tá? Pode bombardear de pergunta, que se eu não souber, eu vou perguntar para os universitários, tá bom? Então, nós cremos na vinda de Jesus em 2 fases, certo? Porque na segunda vinda, a primeira vinda foi o seu nascimento. A segunda vinda divide-se em 2 fases. A primeira fase vem para a igreja, a segunda fase vem para Israel. A primeira fase antes da grande tribulação, a segunda fase no final da grande tribulação e antes do milênio, tá? Então essa é a nossa forma de crer aí na vinda de Jesus. Aqui no nosso texto áureo e na nossa verdade prática, existe uma expansão do nosso tema, tá? Por quê? Porque o texto áureo vai dizer assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática: a nossa esperança é algo vivo e real. Não se baseia em utopia, nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados na história. Tá? Então preste atenção. Tanto a verdade prática quanto o nosso texto áureo, eles têm um elo de ligação. O texto áureo diz aguardando. Tá? A verdade prática vai dizer a nossa esperança. Então, veja bem, essas 2 palavras, elas formam um elo para explicar para nós que aquilo que nós estamos guardando não é uma utopia, ou seja, algo imaginário que nunca irá acontecer. É uma realidade. Quer um grande exemplo disso? Olha a vida de Abraão. Deus chama Abraão e diz: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E você vai ver Abraão saindo e andando, crendo firme e fortemente naquilo que o Senhor havia falado para ele. Para Abraão, Canaã era real. Para Abraão, Canaã era vivo e estava logo ali. Hebreus 11:17. Em Hebreus 11:27, você vai ver que Deus vai falar assim a respeito de Moisés, que ele andava como quem via o invisível. Ou seja, a bendita esperança do arrebatamento da igreja, tal qual a palavra de Deus a Abraão, tal qual a fé de Moisés, elas eram extremamente vivas e eles não titubearam em crer naquilo que o Senhor havia falado. Por quê? Porque era o Senhor que estava falando. Então, por que nós podemos crer no arrebatamento da igreja? Por que nós podemos ficar descansados nesta esperança? Porque é esta esperança que nos consola em dias difíceis. Porque essa esperança veio direto do Senhor. Ok? Irmão, se a lição está sendo bênção para você, se você está conseguindo aprender e estou podendo te ajudar, como forma de gratidão, se inscreve no canal. Se inscreve aí, deixa teu joinha, deixa teu like, deixa teu comentário. Alguma dúvida? Deixa teu comentário. Eu tenho muito prazer em responder você. Tá bom? Então, no nosso primeiro tópico, o título é o seguinte:
breve o Senhor voltará. Tá? E isto é algo que para nós precisa ser muito claro. A volta de Jesus é para agora. Jesus está às portas. Tá? Os sinais já se mostram, nós conhecemos a palavra e nós sabemos que Jesus ele está às portas. E por que nós pensamos assim? Porque biblicamente isso se sustenta. Tá? Toda a cristandade, todos os ramos do cristianismo, eles creem na volta de Jesus, certo? Eles creem que Jesus está voltando. Mas aonde estão as diferenças, que vai dar as nossas diferenças teológicas? A respeito de como será esta vinda, tá? Nós temos 3 grandes ramos de pensamento a respeito da volta de Jesus. Nós temos os pré-tribulacionistas, os midi-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. O que isso quer dizer? Para os pré-tribulacionistas, como nós, Jesus virá arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Para os midi-tribulacionistas, Jesus virá arrebatar a igreja, tá? No meio da grande tribulação, no meio do período de 3 anos e meio. E para os pós-tribulacionistas, a igreja passará por toda a grande tribulação, ok? E então o Senhor virá. Como eu já disse lá no princípio, nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. E eu já deixei, está aqui em cima o card do nosso curso para você desvendar isso, porque nós não temos tempo na aula de hoje. Tá? Então, todos os cristãos creem na volta de Jesus. Só que nem todos conseguem enxergar que o Senhor já tem cuidado, limpado e o Senhor tem julgado a sua igreja aqui na terra. Tá? Então, ele já tem tratado com a sua igreja aqui, limpado a sua igreja para quê? Visando o arrebatamento. Tá? Para nós, o arrebatamento será antes da grande tribulação, ok? Então, e isso nós precisamos colocar em ordem, por quê? Porque Jesus arrebata a sua igreja, inicia-se a grande tribulação. No final da grande tribulação, certo? Israel está ali sendo coagida pelo anticristo, está encurralada próximo ao Monte das Oliveiras. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus vindo em glória com seus santos, certo? Ou seja, eu e você que subimos para as bodas, para o tribunal de Cristo, para as bodas do Cordeiro, e estamos voltando com Ele para ajudar, acompanhando o Senhor para dar livramento a Israel. Tá? Por quê? Porque o Senhor Deus não desamparou Israel. A igreja não é o Israel de Deus. Igreja é igreja, Israel é Israel. Então, quando nós compreendemos que a sequência, de uma forma bem lógica e rápida, é isso: arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, retorno de Jesus em glória com seus santos na terra. Primeiro período da grande tribulação, segundo período da grande tribulação, as fases de 3 anos e meio, que Jesus ele vem, que Jesus ele julga a sua igreja, e nós vamos ver o livro de Apocalipse, né, sendo totalmente vivenciado pelos que estarão no período da grande tribulação. Lembrando que a igreja não estará, nós estaremos com o Senhor e nós voltaremos com Ele no final da grande tribulação para resgatar Israel e para dar início ao milênio. Quem entrará no milênio? A igreja? A igreja não, a igreja está com Cristo no céu. Quem entrará? Israel e os remanescentes vivos da grande tribulação entrarão no milênio, aonde Cristo reinará um período de 1000 anos. Tá? Quer saber melhor? Assiste ali em cima, ok? Então, o que nós vamos precisar compreender? Que esta é uma promessa do Senhor, e o Senhor até hoje, Ele cumpriu toda a sua palavra. Nenhuma vírgula ficou para trás.
Lembre de que Jesus ensinou lá no Sermão da Montanha. Ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. Então, a volta de Jesus, ela é uma promessa dele, certo? Ele é uma promessa. E o que nós precisamos compreender? Que a visão dos apóstolos, ela está um pouco distorcida. Eles estavam querendo saber a respeito quando seria a restauração de Israel. Eles ainda, apesar de ter ouvido Jesus tudo, eles ainda não tinham uma visão clara, que a volta de Jesus não era só para Israel, era para a igreja e para Israel. A visão é para eles não ficarem preocupados com esta vinda, de marcar dia, cronometrar o tempo, mas eles estarem sim preparados, porque o pastor Ezequiel Soares vai dizer assim: mas Jesus o corrige por duas razões principais. Primeiro, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora do radar humano. Segundo, a restauração do reino não é só para Israel, mas para todos os povos. Tá? E aí vem a sequência da ordem para ir evangelizar, certo? Tendo por base Jerusalém, tá? Aonde começou todo o movimento, e expandindo exponencialmente para todo o mundo daquela época. Então, a promessa de Jesus não é somente para Israel, não é somente para a igreja, é para todo mundo, né? É para todo aquele que crê. Aí nós vamos tendo as nossas diferenças dos nossos irmãos reformados, porque para eles é para um número específico de pessoas. Para nós é para todas as pessoas que aceitarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, certo? Adentrando no corpo da igreja, tá? Tendo seus pecados perdoados, seu nome escrito no livro da vida, independente se está ou não destinado a isso. Então, a nossa visão dessa promessa é que ela abrange a toda a humanidade, tá bom? E o que mais nós precisamos compreender? Que quando Jesus ele vai falar para os seus discípulos, ali em Atos 1:8, vai dizer assim, ó: não vos compete saber os tempos e as estações, certo? O tempo ou épocas que o Pai designou, não nos compete. Se você for ali para o grego, nós temos duas palavras muito conhecidas nossas: tempo, certo? Tempo ali é cronos, o nosso tempo de relógio, tá? A outra palavra para estações, para épocas, é kairos, que é um tempo relativo a Deus. Ou seja, não compete ao homem ficar contando, é hoje, é amanhã, e nós já vimos muitos marcando. Eu, já não sou tão criança assim, eu sou da década de 70, finalzinho da década de 70, eu sou de 78. E quando nós entramos nos anos 90, 95, começou uma grande efervescência, não só no Brasil, mas em todo o mundo, a respeito exatamente desta mudança de tempo, certo? Nessa mudança de milênios. E isso trouxe muito movimento, né? Teve a questão do bug do milênio, que era a questão das datas dos computadores, mas também teve a visão escatológica, que voltou muito aflorada, porque na minha época havia um ditado: 1000 chegará, 2000 não passará, ou seja, muitos tinham a ideia que Jesus voltaria exatamente nessa virada de tempo, né? E eu lembro de um missionário de uma grande igreja na época, que hoje ela perdeu muita força, que ele começou a profetizar que Jesus viria logo no limiar desta virada de milênio, de 1999 para 2000. E ele ordenou que os seus discípulos, seus seguidores, seus membros, eles vendessem tudo que tivessem e depositassem na conta dele, na conta da igreja. Imagina que loucura,
né? Eu acho que na ideia dele todo mundo ia subir, só ele ia ficar. Mas houve uma grande convulsão. E nós vamos voltando à história, muita gente marcou a data da volta de Jesus. Nós temos aí uma denominação, né, que o seu nome já vem do advento, que eles já marcaram N vezes. Nós temos outras denominações que testemunham, né, a volta que testemunham de Jesus, que também já marcaram a volta do Senhor e nada aconteceu. Daí eles têm seus escapes teológicos, tudo. Mas, irmãos, preste atenção, a promessa da vida de Cristo, ela é certa e segura, mas é para o tempo do fim. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará, como diz os hinos que nós cantamos na nossa harpa cristã. E isso é muito importante nós compreendermos, que aquilo que nós cantamos faz parte da nossa teologia, da nossa forma de viver. Se você for para a harpa cristã, para os hinários que se tinham nas igrejas, boa parte dos nossos hinos tinha essa visão escatológica da volta de Jesus, esta visão do retorno do Senhor para levar a sua igreja. Então nós precisamos olhar, irmãos, o que nós estamos cantando. Por quê? Porque o que nós estamos cantando indica o que nós estamos pensando, tá? E ninguém sabe, Jesus deixou claro que ninguém sabe o dia e a hora, tá? E tem muita igreja, tem muitos pensadores que estão ou marcando a hora ou desacreditando na volta do Senhor Jesus, tá? Então isso nós precisamos aí ter em mente, que nós precisamos esperar Jesus para agora. O tópico de número 2, ele vai trazer esse tema, a necessidade de vigilância, tá? A necessidade de vigilância. Porque o que acontece? Esta vigilância é exatamente a questão de estar sempre atento. Estar sempre atento. O Novo Testamento, ele nunca se preocupou em marcar a data. Você nunca vai ver Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas falando a respeito da data da vinda de Jesus. Ele vai o que? Nos dar sinais, certo? A Bíblia faz questão de nos dar sinais para estarmos o que? Atentos, prestando atenção no período da volta do nosso Mestre. E esta atenção está em todos os sentidos, olhando para a palavra, olhando para a sociedade, para o mundo que está à volta, tá? Olhando para Israel. Hoje nós temos dois grandes problemas. Ou se abraça demais Israel e tenta trazer, né, o judaísmo para dentro da igreja, ou se afasta Israel, abandonando Israel, dizendo que a igreja é o novo Israel de Deus. E, irmãos, Israel é Israel, a igreja é a igreja. Deus nunca dispensou Israel dos seus planos, mas a igreja tem um lugar especial. Se você for lá para Daniel capítulo 9, certo? Você vai ver a partir do versículo 27 que a igreja ela está naquela dispensação ali, tá? Os profetas do Antigo Testamento eles não viam a igreja porque a igreja estava oculta em Deus. Então nós não podemos nem judaizar a igreja, nem nós podemos abandonar Israel dizendo que Israel está perdido, tá? Nós precisamos o quê? Vigiar, ver os sinais dos tempos, pandemias, fome, guerra. Tudo bem, sempre existiu, mas nunca houve um volume tão grande. Os pesquisadores dizem que o século passado foi o século mais violento de toda a história da humanidade. Veja bem, toda a história da humanidade, compreendendo aí mais de 4.000 anos de história, tá? Os pesquisadores estão dizendo que este século que se iniciou desde 2000 até agora já tem sido mais violento do que tudo que se ouviu até meados dos primeiros 50 anos do século passado.
E isso dizendo que os primeiros 50 anos do século passado teve 2 grandes guerras e nós não tivemos nenhuma declarada, mas tivemos sequências violentas, maremotos, terremotos, tsunamis, né? Nós estamos vendo terremotos sendo constantes. Hoje os Estados Unidos ele já aceitou o título, né, de país dos tornados. Então veja bem, muita coisa está acontecendo de uma vez só. Antes o que era esporádico virou agora rotina. Então nós precisamos compreender que são sinais da vida de Jesus. Mas para que são esses sinais? Para nos dar ciência que a vinda do Senhor está perto. Logicamente, muitas pessoas estão anunciando sinais, astrólogos estão fazendo seus pensamentos, as suas contas. Muitos religiosos têm, aqui no Paraná, agora está lá em Curitiba, em Brasília, né? O Henrique Cristo, ele, meu pai, né? E o que acontece? Ele já falou da sua vinda, né? Como filho de Deus. Então nós temos muito e cada vez aumenta mais. Está surgindo na África, na Europa, muitos falsos cristos estão enganando as pessoas. Então nós precisamos estar atentos, conferindo com a palavra. Por que é importante o pentecostalismo nesse momento? O pentecostal não tem heresia? Sim, tem muito pentecostal herético. Mas o que acontece? O pentecostal, ele procura viver uma vida de oração, de palavra e de comunhão com o Espírito Santo de tal maneira que o Espírito, ele clareia a nossa mente. Então nós precisamos estar alertas. E no nosso terceiro tópico, que ele traz por título, Vivendo com Fidelidade. Tá? Porque às vezes você deve estar pensando, irmão Emerson, o senhor falou da vinda de Jesus e sinal e isso, mas eu tenho dificuldade de ler, eu tenho dificuldade de entender. Como eu posso compreender? Como que eu posso viver essa esperança e essa expectativa? É simples. Viva com fidelidade. Certo? Seja um crente fiel ao Senhor. Tá? Seja um crente que vive em fidelidade, fiel nas orações, fiel no teu testemunho, fiel à tua família, fiel à tua igreja. Viva com fidelidade. Porque muitas vezes nós nos enganamos nos nossos julgamentos. Lemos uma coisa, eu lembro que quando teve o ataque das Torres Gêmeas, teve muito pastor grande da Assembleia de Deus, né, colocando isso daí como sinal daqueles 2 chifres, daqueles bodes lá de Daniel, e falando disso, irmãos, e só pensando e falando nada que não tinha nada a ver com nada. Tá? Hoje, afastado desse tempo, né, já passado aí 20 anos desse tempo, o que nós olhamos? Nós olhamos e vemos que essas interpretações escatológicas estavam totalmente equivocadas. Mas o que nós precisamos? Viver de uma vida digna, uma vida justa. Viver uma vida em santidade, uma vida fiel ao Senhor, fiel em tudo. Não é só ser fiel nisso ou ser fiel naquilo, é ser fiel em tudo. E isso que nós precisamos levar para a nossa igreja, para a nossa classe. A questão da fidelidade, a questão desse compromisso fiel com o Senhor. Compromisso que muda não somente a nossa vida, mas muda toda uma história. Então, se eu posso te deixar um conselho a respeito da vida de Jesus, é isto: seja fiel ao Senhor. Viva uma vida de fidelidade, contato e constância com o Senhor que te chamou. Amém? Espero que esse trimestre tenha sido uma bênção para você. Para mim foi muito gratificante estar com você, todas essas lições, tá? E nós vamos nos encontrar no nosso próximo vídeo para continuar falando da Escola Bíblica Dominical.